Você já imaginou como seria se Deus pedisse algo que desafia completamente a sua lógica, o seu coração e tudo o que você acredita? Já imaginou receber uma ordem que coloca à prova não apenas a sua fé, mas também o seu futuro, os seus sonhos e aquilo que você mais ama? Pois é exatamente aqui que Abraão se encontra no capítulo 22 de Gênesis, diante da prova mais extrema de fé já registrada nas Escrituras. Gênesis 22 não é apenas um episódio bíblico. É um portal espiritual. É um lugar onde a fé humana e o propósito divino se encontram de uma forma tão intensa, tão profunda e tão misteriosa, que até hoje teólogos, estudiosos e cristãos do mundo inteiro continuam tentando compreender todas as camadas dessa revelação. Aqui, Deus chama Abraão pelo nome, e o que ele pede parece impossível. É chocante, é desconfortável, é perturbador, e ao mesmo tempo, é uma das maiores demonstrações de como Deus trabalha onde a lógica termina, e como ele constrói destinos através de provas que, à primeira vista, parecem insuportáveis. Neste vídeo, nós vamos caminhar verso a verso, revelando cada detalhe, cada símbolo, cada significado profético escondido por trás do sacrifício de Isaac. Vamos entender o que essa prova representa espiritualmente, o que ela revela sobre a natureza de Deus, e principalmente, o que ela nos ensina sobre confiança, entrega e fé absoluta. Prepare seu coração, sua Bíblia e sua mente espiritual, porque o que vamos estudar agora é uma das maiores chaves de revelação da história bíblica. Respire fundo, porque Gênesis 22 é mais do que um capítulo, é uma experiência. E antes de começarmos, já deixe seu like, se inscreva no canal Bíblia Revelada e compartilhe este estudo com alguém que ama aprender a palavra de Deus de maneira profunda, intensa e reveladora. O que você vai descobrir aqui pode mudar a sua forma de enxergar a fé. Quando abrimos Gênesis 22, percebemos imediatamente que estamos entrando em um dos terrenos mais sagrados e mais misteriosos de toda a Bíblia. Não existe capítulo que coloque a fé humana diante de uma exigência tão profunda, nem um texto que revele de maneira tão nítida o compromisso de Deus com seu propósito eterno. E tudo começa com uma frase simples, porém carregada de peso espiritual. Depois destas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Essa declaração sozinha já abre um horizonte espiritual gigantesco. Deus não estava punindo Abraão. Ele não estava testando sua capacidade humana. Ele estava provando o coração, lapidando a fé, refinando o caráter e elevando Abraão a um nível espiritual que poucos alcançam. Toda prova divina tem um propósito, e esta era a maior de todas. Deus chama Abraão, Abraão, e ele responde imediatamente, eis-me aqui. Essa resposta revela prontidão, submissão e sensibilidade ao chamado divino. Muitos querem ouvir Deus, mas poucos estão disponíveis quando Deus chama. O eis-me aqui de Abraão não é apenas uma resposta, é uma entrega silenciosa, é o coração dizendo, estou pronto para o que o Senhor quiser. E então Deus revela a ordem que marcou a história. Toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, observe como o texto enfatiza. Teu único filho, a quem amas. Isso não é aleatório. Deus está tocando no ponto exato que representa não apenas o afeto de Abraão como pai, mas também sua promessa, seu futuro, o cumprimento de décadas de espera. Isaque era mais do que um filho. Ele era um milagre, a aliança encarnada, a resposta divina, o símbolo da fidelidade de Deus. E Deus ordena, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. O coração humano treme ao ler isso, porque não é apenas um sacrifício. É um choque emocional, espiritual e psicológico. É Deus pedindo o que parecia impossível. Mas espiritualmente, esse é um dos maiores códigos proféticos da Escritura, porque aponta para o futuro sacrifício do Filho amado de Deus, Jesus Cristo, no mesmo território de Moriá. Abraão não discute, não questiona, não negocia. Ele se levanta de madrugada. Isso é fé pura. Fé que obedece mesmo sem entender. Fé que segue mesmo quando a lógica está em silêncio. Fé que confia mesmo quando o coração está sendo rasgado por dentro. É impossível não sentir o peso dessa cena. Um pai caminhando ao amanhecer para sacrificar o filho que ama.
porque Deus pediu. Abraão prepara a lenha, separa 2 servos e toma Isaque consigo. E então começam os 3 dias de caminhada. 3 dias. Imagine o silêncio dessa jornada. Imagine Abraão olhando para Isaque, sabendo que Deus havia pedido. 3 dias carregando o peso da missão mais dolorosa de sua vida. 3 dias representando, mais uma vez, o código profético da morte e ressurreição. O mesmo período que Jesus passaria no ventre da terra. Ao 3º dia, Abraão levanta os olhos e vê o lugar ao longe. Ele sabia que aquele monte não era apenas um cenário geográfico. Era o altar onde Deus revelaria algo que marcaria para sempre a história da fé. E então Abraão vira para os servos e diz uma frase que revela o segredo do seu coração. Ficai aqui, eu e o rapaz iremos até lá. Adoraremos e voltaremos para junto de vós. Esta frase é uma das maiores declarações de fé da Bíblia. Ele não diz voltarei. Ele diz voltaremos. Abraão acreditava que, de alguma forma, Deus iria cumprir sua promessa. Ele não sabia como. Ele não sabia o que aconteceria. Mas ele cria que Deus era capaz até mesmo de ressuscitar seu filho se fosse necessário. Isso é fé em sua forma mais pura. Confiar em Deus mesmo sem nenhuma explicação visível. Eles sobem o monte. E Isaque, já percebendo a ausência do cordeiro, pergunta: Meu pai, temos a lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Essa é uma pergunta que atravessa séculos. Onde está o cordeiro? Onde está o substituto? Onde está o sacrifício que será oferecido? E Abraão responde com uma frase que ecoa até hoje no coração da igreja: Deus proverá para si o cordeiro. Essa resposta não era apenas uma tentativa de tranquilizar o filho. Era a profecia. Era a revelação. Era o Espírito de Deus falando sobre o futuro, apontando para o verdadeiro cordeiro que viria, o Filho do Deus Altíssimo. Eles chegam ao local, constroem o altar, organizam a lenha e então Abraão amarra Isaque. Esta imagem é tão profunda que toca dimensões espirituais difíceis de descrever. Abraão, um pai idoso. Isaque, um jovem forte. Nada indica que houve resistência. Isso revela algo poderoso. Isaque também confia. Ele não luta. Ele não foge. Ele aceita a vontade do Pai. Assim como Cristo se entregou voluntariamente ao Pai no Calvário. Quando Abraão estende a mão e pega o cutelo, a narrativa chega ao ponto máximo de tensão. Porque é nesse exato momento que a fé humana alcança a linha limite. Abraão tinha ido até o fim. Ele não estava apenas disposto, ele estava fazendo. E quando a fé chega ao limite, Deus intervém. O anjo do Senhor brada do céu: Abraão, Abraão. E, novamente, ele responde: Eis-me aqui. O mesmo eis-me aqui do início. O mesmo coração, submisso. A mesma prontidão. E então Deus diz: Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Essa frase não significa que Deus não sabia. Significa que Abraão agora revelou a si mesmo, a sua descendência, às gerações futuras e ao mundo espiritual que sua fé era verdadeira, profunda e completamente rendida. A caminhada, o silêncio, a entrega, a obediência, tudo culmina naquele instante. E de repente Abraão ergue os olhos e vê um carneiro preso pelo chifre entre os arbustos. Não é qualquer detalhe. Não é um cordeiro solto. É um carneiro preso. Deus não apenas provê. Ele provê exatamente no momento certo, no lugar certo, da maneira certa. O cordeiro estava ali antes mesmo de Abraão chegar. A provisão sempre antecede a prova. É assim que Deus opera. Abraão oferece o carneiro no lugar do filho. E aqui nasce um dos nomes mais profundos de Deus: Jeová Jiré, o Deus da provisão. O Deus que vê antes, que prepara antes, que age antes. O Deus que nunca falha. A partir deste ponto, o capítulo ainda segue revelando algo muito maior, muito mais profundo, muito mais profético. Quando Abraão encontra o carneiro preso pelos chifres no mato e o oferece em holocausto no lugar de Isaque, ele não apenas substitui o sacrifício, ele entra em uma dimensão profética que molda toda a história da redenção. Moriá se torna o palco onde Deus revela o padrão da salvação, substituição, entrega,
provisão e sacrifício. Cada elemento daquela cena é carregado de simbolismo espiritual profundo que atravessa séculos até culminar no Calvário. Abraão então dá àquele lugar o nome de O Senhor Proverá, ou Jeová Jiré. E o texto diz: até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Isso significa que o ato de Deus em Moriá não é apenas uma provisão pontual, é um padrão eterno. Moriá se torna o território profético da provisão divina. Não é à toa que o Templo de Salomão seria construído naquele mesmo monte, e que séculos depois, não muito distante dali, o Filho de Deus seria crucificado. Em outras palavras, o que Abraão viveu foi uma sombra do que Deus faria pelo mundo inteiro. Quando Abraão coloca o carneiro no altar, algo extraordinário acontece no reino espiritual. O anjo do Senhor chama novamente do céu e agora faz um juramento. Deus jura por si mesmo, e isso é raríssimo na Escritura. O Senhor diz: por mim mesmo jurei, porque fizeste isso e não me negaste o teu filho, o teu único, certamente te abençoarei. Aqui, Deus sela não apenas uma promessa, mas um pacto irrevogável. É como se Deus estivesse dizendo: Abraão, o que você fez aqui hoje tocou dimensões eternas. Por causa da tua obediência, eu declaro que nada poderá interromper o que estou prestes a fazer através da tua descendência. Este juramento não é apenas para Abraão. Ele ecoa para toda a genealogia que culminará em Cristo. O Senhor continua: multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. O texto coloca juntos céu e terra, estrelas e areia, espiritual e natural. Isso revela que Deus estava prometendo duas linhagens, uma natural, física, literal, e outra espiritual, profética, eterna. A estrela representa os nascidos pela fé. A areia representa os descendentes naturais de Abraão. Essa distinção é revelada mais profundamente no Novo Testamento, quando Paulo explica que todos os que têm fé são filhos de Abraão. Mas então vem uma parte crucial: a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Esse versículo é mais profundo do que parece. A porta era o lugar de autoridade, julgamento e domínio nas cidades antigas. Possuir a porta significa governar, prevalecer, derrubar fortalezas, vencer batalhas e estabelecer a autoridade espiritual. É uma promessa de vitória, conquista e domínio espiritual. É exatamente por isso que Jesus declara: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ele está usando o mesmo conceito de Gênesis 22. A promessa feita a Abraão se cumpre plenamente em Cristo e se estende aos que são dele. E o texto continua: na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Aqui está o clímax do pacto. Deus não está falando apenas de Israel. Ele está falando do mundo inteiro. Ele está falando da redenção global. Ele está declarando que a descendência de Abraão, especificamente Cristo, será a fonte de bênção para todas as nações, tribos, povos e línguas. Moriá não é apenas o cenário de uma prova, é o berço da redenção da humanidade. Abraão ouviu todo esse decreto e desceu do monte com Isaque. Os dois desceram juntos. E essa imagem é tão poderosa quanto a subida. A jornada da ida representa entrega, renúncia e obediência. A jornada da volta representa restauração, vida, promessa e renascimento. É como se Isaque tivesse passado pela morte e pela ressurreição em figura, exatamente como a carta aos Hebreus explica. Isso é um prenúncio direto da obra de Cristo. Quando ele se reúne novamente com os servos, a narrativa continua de forma aparentemente simples, mas espiritualmente carregada. Nada é dito sobre a conversa entre Abraão e Isaque na descida. A Bíblia guarda silêncio. E esse silêncio também é uma revelação. Existem experiências espirituais tão profundas que não podem ser traduzidas em palavras. Existem encontros com Deus que marcam o interior de forma tão intensa que se tornam memórias sagradas, vividas no coração e não registradas na narrativa. Depois disso, o texto nos dá um salto interessante: a menção da família de Naor, irmão de Abraão. À primeira vista, parece um detalhe desconectado, mas não é. A Bíblia nunca desperdiça palavras. Essa genealogia oferece uma ponte para outro grande personagem,
Rebeca, futura esposa de Isaque, que surgirá desse ramo da família. Isso nos mostra que, enquanto Abraão obedecia em Moriá, Deus já estava movimentando peças em outras regiões para preparar o próximo capítulo da promessa. Quando você está obedecendo em um lado da montanha, Deus está preparando provisão do outro lado. A cena de Moriá nos ensina algo sobre a maneira como Deus trabalha. Ele conecta histórias, entrelaça destinos, abre caminhos, move pessoas e prepara encontros muito antes de revelá-los. Nada em Gênesis 22 é isolado. Cada elemento aponta para algo maior. Cada detalhe tem propósito. Cada gesto é profético. O capítulo inteiro funciona como uma revelação progressiva da fé inabalável de Abraão, mas também como um espelho para todos aqueles que desejam andar com Deus. Porque a fé verdadeira não é medida pela facilidade da jornada, mas pelo nível de obediência em meio à prova. Não é medida pelo conforto, mas pela capacidade de entregar a Deus aquilo que mais amamos, confiando que Ele é bom, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Abraão poderia ter dito não. Poderia ter fugido. Poderia ter questionado. Poderia ter colocado sua lógica acima da instrução divina. Mas não fez. E é exatamente por isso que ele é chamado de pai da fé. Abraão prova que a fé não é emocional, não é circunstancial, não é conveniente. A fé verdadeira é sacrificial, obediente e confiante. A fé verdadeira não negocia com Deus, ela se rende. O texto também revela algo profundo sobre Isaque. Muitos o veem apenas como um menino levado ao sacrifício. Mas Isaque já era jovem, forte o suficiente para carregar a lenha da oferta. Isso significa que ele poderia resistir se quisesse. Ele poderia correr. Ele poderia se opor. Mas ele se submete. Isso aponta diretamente para Cristo, que voluntariamente se entregou. Isaque sobe o monte carregando a madeira. Cristo sobe o Calvário carregando a cruz. Isaque pergunta pelo cordeiro. Cristo é o cordeiro. Isaque é colocado no altar. Cristo é colocado na cruz. Isaque é poupado. Cristo é imolado. É impossível ler Gênesis 22 sem ver o brilho da profecia messiânica em cada passo. A história não é apenas sobre Abraão. Não é apenas sobre Isaque. É sobre o plano eterno de Deus para a salvação da humanidade. E quando Deus jura por si mesmo, algo raríssimo, extraordinário e magnificamente simbólico, Ele está estabelecendo que nada poderá cancelar a promessa. A fidelidade de Deus não depende de circunstâncias, de falhas humanas ou de instabilidade do mundo. Deus é fiel a seu pacto, mesmo quando nós oscilamos. E essa fidelidade é revelada de forma tão poderosa em Moriá que séculos depois o apóstolo Paulo declararia: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Gênesis 22 é um portal espiritual. É a convergência de fé, profecia, obediência, redenção e esperança. É um dos capítulos mais fortes de toda a Escritura, porque toca no tema central da Bíblia. Deus proverá. Deus proverá o cordeiro. Deus proverá o sacrifício. Deus proverá o meio da salvação. E enquanto o capítulo termina, percebemos que algo grandioso está sendo preparado nos bastidores do texto. Porque a promessa é reafirmada, o juramento é estabelecido, Isaque é confirmado como herdeiro, e do outro lado, Deus está levantando a mulher que será o elo da próxima geração da aliança. Tudo se encaixa, tudo se move, tudo aponta para algo maior. E é exatamente aqui que o estudo do próximo capítulo começa a se formar. E assim, depois de caminharmos por essa revelação tão profunda, entendemos que Gênesis 22 não é apenas a história de um pai levando seu filho ao sacrifício, é o retrato vivo da fé que atravessa o impossível, da entrega que abre portas que a lógica humana jamais conseguiria abrir, e do amor de Deus que sempre prepara o cordeiro no momento exato. Quando Abraão levantou os olhos, viu o cordeiro preso pelos chifres, e é isso que Deus faz. Ele sempre coloca à nossa disposição aquilo que parecia que jamais chegaria. Só que esse texto não termina aqui, dentro da sua vida. Ele continua ecoando. Ele continua chamando você para viver uma fé que não depende de explicações, mas de relacionamento. Então, se este estudo falou profundamente com você, se algo dentro do seu espírito foi despertado, não esqueça de deixar o like,
se inscrever no canal e ativar o sininho, porque isso não só fortalece nosso trabalho, mas também permite que mais pessoas recebam essa mensagem transformadora. Aqui nós estudamos a palavra com profundidade, com revelação e com propósito, e você faz parte disso. Agora, segura o que eu vou te dizer. No próximo capítulo, Deus vai revelar algo que muda completamente a rota da promessa. Depois de um momento tão intenso como o sacrifício de Isaac, você pode até pensar que Abraão entrou em um tempo de descanso, mas o que acontece a seguir mostra que a promessa traz responsabilidade, continuidade e novas decisões espirituais. Em Gênesis 23, nós veremos um acontecimento inesperado, doloroso e ao mesmo tempo profético, que redefine o futuro da promessa, e mostra como até os momentos de luto têm significado no plano de Deus. Vai ser um capítulo que muitos ignoram, mas que carrega uma revelação poderosa. Então já se prepara, porque o que Deus vai revelar no próximo vídeo é simplesmente surpreendente. Nos vemos no estudo de Gênesis 23.